Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos 12 a 16. Assim está escrito: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a caminho do lar. Nós encontramos aqui o escritor aos Hebreus trazendo neste capítulo 11 vários exemplos do Antigo Testamento, daqueles que serviram a Deus, viveram em fé, uma confiança plena no Senhor nosso Deus, e por conta disso tiveram experiências que foram importantes e necessárias para a vida deles, e ficou registrado como testemunhos, como exemplos do que a confiança em Deus é possível na vida daqueles que assim fazem. Ao confiar em Deus, eles agem em obediência à palavra e à orientação que Deus deu a cada um deles. E todos eles viveram no seu tempo dentro das limitações, das dificuldades, dos atrativos, e, enfim, de tudo aquilo que nos nossos dias também acontece. Mas eles decidiram, em comunhão com Deus, nesta comunhão, este conhecimento de Deus, exercer nele uma confiança plena, segura, firme, e através desta confiança ou fé em Deus, eles viveram a sua vida, atravessando por diferentes situações de embaraços, de obstáculos, de perigos, mas nada disto teve o poder de desanimar qualquer um deles. Eles enfrentaram isto de maneira resoluta, decidida, corajosa, certo de que eles estavam caminhando debaixo da promessa de Deus. A promessa de Deus na vida do ser humano é aquilo que o motiva, o encoraja e o desperta na esperança, na certeza daquilo que Deus prometeu, pelo caráter de Deus, pelos seus atributos, pela natureza de Deus, fiel, verdadeiro, eterno, poderoso, misericordioso, galardoador. Então, tudo isto que Deus se deixa conhecer através da comunhão, faz com que, ou fez com que, aquelas pessoas do passado depositassem totalmente a fé, a confiança em Deus e vivessem por ela. Então, as promessas de Deus é que os mantinham seguros e firmes diante de tantas situações que pareciam serem favoráveis e que pareciam que iam desviar deles o propósito, os quais tinham estabelecido, mas nada disso conseguiu. Porque nós encontramos aqui, falando dos exemplos de
Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, tantos homens de Deus que passaram pela terra, de Moisés, e eles ficaram registrados aqui como aqueles que ousaram confiar em Deus no seu tempo e a maneira como Deus se manifestava para com eles. E uma coisa segura que encontrei nesse texto que li é que diz que todos eles morreram na fé. O que quer dizer morreram na fé? Morreram confiando, confiaram desde o momento em que passaram a conhecer a Deus, tiveram de Deus uma promessa, eles acreditaram, viveram em função delas, até o último instante, o último fôlego de vida deles na terra, eles estavam crendo, confiando naquela promessa que Deus lhes havia feito. Então eles morreram crendo. Por isso diz, morreram na fé, morreram na confiança, morreram crendo. E observe, sem terem recebido as promessas, ou seja, sem ter visto o cumprimento daquelas promessas que Deus havia feito a eles, porque as promessas de Deus, elas têm o tempo para se cumprir. Há promessas que Deus faz individualmente às pessoas e eles a cumprem no tempo das pessoas. Mas há promessas que Deus faz a pessoas que elas precisam depositar nele a confiança, viver em função daquela fé na promessa e no Deus que a prometeu, embora esta promessa não seja para cumprir aquele tempo. Porque Deus tem os seus modos de cumprir a sua promessa. Muitas das vezes há pessoas que dizem, não, mas quem tem promessa de Deus não morre. Não é muito verdadeiro isso aí, não. Porque aqui diz que eles tinham promessas, mas morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Ou seja, sem terem visto o cumprimento daquelas promessas. Porque elas não diziam respeito a eles, mas eles foram fundamentais no seu tempo para ficarem como um marco de Deus para a humanidade, que houve ali uma promessa de Deus. Assim como Deus fez uma promessa para Adão e Eva quando eles pecaram, quando eles transgrediram. Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas Eva não viu este cumprimento. Mas a promessa alcançou a Eva e a Adão. Deus disse da semente da mulher. E quanto tempo passou do tempo que Deus fez a promessa a Eva e à humanidade até o cumprimento dela? Quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, mais de 2000 anos depois de Adão e Eva, muito mais que isto. Jesus veio, cumpriu aquela promessa. Mas Eva não viu o cumprimento. Mas quando Jesus morreu e houve o perdão, ele diz que ele trouxe-nos o perdão pelos pecados dantes cometidos. Ou seja, antes que ele tivesse vindo, aquelas pessoas que cometeram o pecado, antes do Senhor Jesus vir e concretizar este sacrifício, o sacrifício de Jesus, na confiança que estas pessoas tinham em Deus, Jesus disse que ele veio para os pecados também, os dantes cometidos. Os dantes, os de agora, os que futuramente poderemos transgredir, não por uma vontade própria, mas às vezes, quem sabe, inadvertidamente, mas se confessar, haverá o perdão do Senhor para nós. Então veja, uma promessa que Deus fez para Eva, que ela não viu o cumprimento.
Uma promessa que Deus fez para Abraão, que ele também não viu o cumprimento. Mas ele era importante no plano de Deus para que a promessa tivesse ali o início. E a partir dali, Deus caminharia no tempo, na progressão do seu plano para os povos sequentes, até que chegou a Cristo e cumpriu a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Então, por isso é certo, não é correto dizer, se tem promessa de Deus, não morre. Espera aí. Depende esse tipo de promessa que é. Porque há muitas pessoas morrendo e alguém diz, mas tinha tantas promessas e morreu. E como quem diz, Deus prometeu, mas a pessoa morreu antes do cumprimento. Como que há dizer, Deus demorou para cumprir a promessa? O que não podemos aceitar, o que não é verdade. Não é assim. Quem tem promessa também morre. Aqui está o exemplo claro. Palavra de Deus, infalível e poderosa, diz assim: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Mas veja o testemunho deles como era vibrante, forte, poderoso e firme. Que nos diz aqui, primeiro ponto, eles morreram na fé. Receberam as promessas de Deus, morreram crendo naquelas promessas. Esperavam o cumprimento delas nos seus dias. Como muitos no tempo dos apóstolos esperavam o cumprimento da promessa da volta de Jesus. E eles também morreram na fé, esperando a volta de Jesus. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos esperando o arrebatamento, a volta de Jesus. Mas pode acontecer que antes de ele acontecer o arrebatamento, nós sejamos levados à morte. Aí vamos morrer na fé, morrer crendo. Nosso desejo é sermos arrebatados. Mas pode acontecer que nós morreremos antes disto acontecer. E então, a promessa é verdadeira? Claro que é. Todas quantas promessas de Deus há, são nele o sim e por ele o amém. Então, as promessas são de Deus. O cumprimento é de Deus. Então, Deus sabe quando cumprir, em que hora cumprir e na vida de quem cumprir. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente trata este assunto de promessas. Então, diz aqui, olha, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Sem ter recebido aqui é sem tê-la visto cumprir a promessa. Porque Deus fez a promessa, eles ouviram a promessa, eles creram na promessa. E vamos ver aqui, ó. Mas eles, vendo as promessas de longe. A promessa foi feita hoje, mas o cumprimento dela estava para o futuro. Então eles, vendo de longe, a fé faz enxergar ao longe. Então diz aqui, mas vendo-as de longe e crendo-as, mesmo elas estando à distância, ao longe, eles creram na promessa. Então, observe. Eles morreram sem ter visto, sem ter recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as, o coração voltou-se para aquela promessa. E abraçando-as, eles não somente receberam a promessa, mas diz aqui, eles viram a promessa de longe, eles creram na promessa, eles abraçaram
as promessas, e diz aqui, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, a promessa que eles receberam da parte de Deus era de uma pátria celestial, uma morada com Deus na eternidade. Esta promessa eles a receberam. E por crer nesta promessa, por vê-la de longe, por crer, por abraçar, eles então confessaram. Por quê? A boca confessa o que está no coração. A boca se faz confissão daquilo que nós cremos. E o que eles creram? Na promessa feita por Deus. Então eles viram pela fé, eles creram pela fé, eles abraçaram pela fé, e eles, diz-nos aqui, e eles confessaram pela fé na promessa de que eles eram então aqui na terra estrangeiros e peregrinos. Então significa dizer, eles tiveram a sua terra, o seu local de nascimento físico, onde nasceram, onde seus pais moravam, onde seus pais habitavam. Mas na vida de comunhão com Deus, esta terra onde eles nasceram não era a terra para onde eles desejavam viver. Porque a promessa que Deus fez é de uma terra, de uma pátria celestial. E todos aqueles que viveram com Deus e os que vivem hoje com Cristo em Deus, também cremos nas promessas que estão registradas na palavra de Deus. E como os antigos, nós também nos confessamos como sendo estrangeiros e peregrinos. E dizemos que aqui não é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem. A nossa morada não está aqui. O próprio Jesus, quando veio, ele trouxe a clareza deste assunto. Ele disse o seguinte, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pois bem, Jesus foi para o céu, onde é a casa do Pai. Ele foi preparar lugar, mas ele virá aqui à terra, buscar aqueles que ele salvou e que mantém esta fé firme e segura, que vindo de longe, crendo, abraçando, confessaram aqui que são estrangeiros e peregrinos, mas que esperam a morada celestial. Então Jesus virá e vai nos levar para a casa do Pai. Então nós estamos a caminho do lar. A nossa morada não é aqui. O profeta Miqueias escreveu dizendo, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Quando Paulo escrevia aos Filipenses, ele diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu. Então, observamos aqui, dentro deste ponto dos heróis da fé, que eles, então, marcaram a sua época, vivendo pela fé, a confiança inteira em Deus. A semelhança de nós que nos nossos dias vivemos também em função desta mesma fé em Deus. A firme confiança em Deus.
E então, como eles, nós podemos morrer na fé sem ver essas promessas se cumprirem. Mas o que não podemos deixar é de crer na promessa. Embora, conforme eles aqui, vendo-a de longe. Para nós, a promessa está ao longe. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Nós não sabemos. Mas vendo ao longe a segurança, a firmeza, a fidelidade de Deus na promessa, em mantê-la e cumprir, faz-nos crer nela até que a morte venha nos levar. Se vivo estivermos, participaremos do cumprimento dela. Se não estivermos, nós morreremos na fé e seremos despertados para ir ao encontro do Senhor. Então veja, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, quem é estrangeiro e peregrino na terra é alguém que está de passagem. Então não é alguém que finca aqui a sua estrutura, os seus pés, e eu vou me estabelecer aqui, daqui eu não saio, e daqui eu vou construir, eu vou fazer castelos, aqui está a minha vida, aqui está a minha esperança. Não. Quem serve a Jesus usa deste mundo como se dele não precisasse. E entende que aqui é somente um forasteiro, um peregrino, alguém que está caminhando. Mas caminhando para onde? Caminhando para o lar, em busca da presença de Deus, do cumprimento dessas promessas que foram feitas desde os antigos para os nossos dias e para o futuro também. Então observe, porque só pode dizer isto que eles diziam, ou seja, que eles morreram pela fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe, crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o escritor aos Hebreus conclui dizendo, porque os que isto dizem claramente, de maneira clara, simples, objetiva, compreensível, claramente mostram que eles estão à busca de uma pátria, de uma morada. Mas eles estão na terra, mas eles não são cidadãos para viver aqui. Eles nasceram nesta terra, eles são cidadãos da terra. Mas na comunhão, na fé, confiança em Deus e em Jesus, no qual somos salvos, nós agora recebemos a cidadania do céu. Nós agora passamos a ser cidadãos da terra, enquanto peregrinos e forasteiros. Mas nós recebemos também a cidadania do céu, para quando terminar a nossa peregrinação aqui, nós irmos à cidade celestial. E lá nós não seremos estranhos. Nós seremos cidadãos dos céus. Então diz-nos aqui. Eles disseram aqui. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade eles se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, que agora já estão na caminhada, de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Então observamos aqui o exemplo do povo de Israel. Ou mesmo do próprio Abraão. Deus, sai da tua terra, tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem saber para onde ia e não voltou mais para a terra dele.
O povo de Israel que estava cativo no Egito, 400 anos. Quando o Senhor Deus veio, libertou, tirou eles do Egito, atravessou pelo Mar Vermelho e começou a marchar no deserto rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Era a promessa de Deus para eles. E eles tinham que caminhar olhando para o objetivo, o cumprimento da promessa de Deus. Alguns olharam para trás, desejando as coisas que ficaram no Egito, mas não tinham mais como voltar. Como eles poderiam agora passar novamente pelo Mar Vermelho? Porque o Senhor abriu para ir, mas não abriria para eles voltar. Então eles tinham que continuar caminhando, esquecer a terra de onde saíram e focar o objetivo, a fé, a confiança no lugar para onde eles estão indo, que era a terra que mana leite e mel. E para nós aqui é o lar celestial, a Jerusalém divina, a casa do Pai, o lugar que o Senhor Jesus foi preparar lugar para cada um de nós. Então encontramos aqui dizendo o seguinte: mas agora desejam uma melhor. Quer dizer, se eles se lembrassem de onde saíram, poderiam ter oportunidade de tornar. Mas eles estavam decididos a não recuar, a não voltar atrás, a não desistir do caminho para onde eles estavam seguindo. Então o próprio Senhor Jesus disse que a alma dele não tem prazer naqueles que recuam, mas naqueles que permanecem, naqueles que perseveram, naqueles que continuam, naqueles que vão caminhando. Estes o Senhor Deus mantém. Então eles não estavam olhando para trás. Semelhança da mulher de Ló, Deus disse: não olhe para trás. Ela olhou, perdeu a oportunidade de ser salva. Então estes irmãos, e o capítulo 11 de Hebreus retrata, eles se colocaram como estrangeiros e peregrinos por uma decisão pessoal em vista do conhecimento e da comunhão deles com Deus, que alimentou a fé deles, e eles então abriram mão das coisas que ficaram atrás. É como Paulo disse: uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fazia uma só coisa: caminhava para a frente e para o alto. E aqui eles dizem: mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. Não mais a pátria terrena, a pátria aqui da terra, mas uma pátria celestial, uma pátria do céu. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Deus preparou uma cidade, a cidade celestial. Ela está preparada. Chegará o tempo de Deus cumprir esta promessa e levar para aquela cidade aqueles aos quais ele fez a promessa. E aos que, ao longo dos séculos, passaram a crer na mesma promessa e consideraram-se como estrangeiros e peregrinos aqui na terra, então eles estão caminhando em direção a uma pátria celestial. Por isso, o título, o tema, A Caminho do Lar. Nós estamos caminhando, estamos numa caminhada, numa jornada, numa travessia. Logo, logo, vamos chegar a este lugar, preparado por Deus, de onde jamais sairemos de lá, porque esta pátria celestial, ela é de caráter eterno. Nós vamos viver com Deus a eternidade, enquanto aqui nós professamos que somos
estrangeiros e peregrinos. E como disse, pode acontecer de nessa travessia alguns morrerem, mas morrer crendo, sem terem alcançado a promessa ou visto o cumprimento delas, mas crendo. Morreu crendo, ressuscitará crendo. Não vai ter diferença. Morreu crendo, ao ressuscitar vai continuar crendo. Então diz aqui, o que podemos fazer? Qual deve ser a nossa condição dos nossos dias em que estamos atravessando? Seguir o exemplo destes heróis da fé e fazer como eles fizeram aqui, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Para nós esta promessa está ao longe. Então nós vemos, como é que nós conseguimos ver? Pela fé. Vendo-as de longe, primeiro ponto. Então, primeiro é preciso ter a promessa. Recebemos a promessa de Deus? Recebemos. Recebemos pela fé. Então, pela fé, nós vemos a promessa. Segundo ponto, crendo-as. Primeiro, vendo-as pela fé, crendo-as. E terceiro, abraçando-as. Nós precisamos abraçar as promessas que Deus fez a cada um de nós. E ao abraçar, nós temos aqui o quarto ponto, que é confessar diante do mundo que aqui nós não temos morada permanente, que aqui nós somos estrangeiros e peregrinos a caminho da cidade celestial preparada por Deus para nós. E nós vamos para lá, porque a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Então, este é um exemplo interessante, convincente, e observamos aqui. Então, não podemos nos iludir com esse negócio de que quem tem promessa não morre. Está sujeito também. Se chegar os dias determinados por Deus, a morte vem e vai guardá-lo até o momento certo para despertar. Se Deus der-nos a felicidade de estarmos vivos na ocasião deste cumprimento, glória a Deus por isso. Se não, se for pela morte, glória a Deus por isso também. De uma forma ou de outra, Paulo disse, nós somos do Senhor, ou pela vida ou pela morte. Mas importa viver aqui com esta expectativa, com esta esperança, com esta fé em Deus, crendo que Deus é fiel àquilo que prometeu. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Então observe quantos pontos nós precisamos destacar neste nosso caminho para o lar. O ponto principal é a nossa vida de fé e comunhão com Deus, confiança em Deus, conhecimento dele e termos a certeza da sua promessa. A promessa que ele fez, ela é para mim, ela é para você, ela é para cada um de nós, é para os antigos, enfim, e é para outros que virão. Então nós precisamos crer, ver esta promessa pela fé, crer com a fé, abraçá-las pela fé e nos considerar ou confessarmos que somos estrangeiros e peregrinos e que aqui não é o nosso destino, não é a nossa morada, não é o nosso final. Nós estamos numa travessia e logo chegaremos ao destino, logo chegará o momento do Senhor dizer, vinde, aqui é a pátria celestial. Iremos com júbilo, com graça, com alegria, com fé, a confiança plena no Senhor. Mantenha-se firme, vigilante, prudente, cuidadoso, crendo na promessa, abraçando-a, confessando-se um estrangeiro e peregrino, e não se deixe envolver
pelas coisas deste mundo, porque elas têm a única finalidade de cegar a nossa visão espiritual e fazer desaparecer do coração a esperança. Mantenha a fé, a confiança em Deus e esta esperança sempre renovada na promessa que Ele nos fez. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.